Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vamos falar da prisão perpétua. Eu estive a ver aqui um debate da Cristina Rodrigues com outro senhor, que eu nem sei quem é, uma vozinha, enfim, peculiar. Mas é um short no canal do Chega, mas eu não vou colocar aqui o vídeo porque eles colocam música e o YouTube bloqueia logo a música, como é evidente. Não posso colocar aqui, há shorts que eles colocam sem música, esses não há problema nenhum. Agora shorts com música não dá para pôr, porque senão o YouTube bloqueia logo. O YouTube tem muitas regras, parece que o Miguel Milhão teve agora problemas com o cancelamento da esquerda e tal. Pois, como eu compreendo, querem sempre calar-nos na secretaria. Isto é que é democracia. Bem, muitos não se reclamam de democratas, por isso também não há problema. A Cristina Rodrigues, como sabem, é a sua deputada do Chega, que esteve no PAN e tal, deu aquela celeuma toda, porque parece que os deputados não podem, as pessoas não podem mudar de partido, não podem mudar de filiação ideológica. O Churchill devia ser uma ave rara, mas enfim, onde eu quero chegar é que eu gosto muito da Cristina Rodrigues, um beijinho para si, a senhora deputada. Quando o André Ventura fala da revisão constitucional, fala de reduzir o número de deputados, e isso está bem. Agora, fazer a revisão constitucional para se colocar a prisão perpétua no texto constitucional é voltar ao Estado Novo, como é evidente. Isso foi exato, e aliás o Choninha estava a debater com a Cristina Rodrigues, disse exatamente isso à senhora. Não, porque nós tivemos uma ditadura de 50 anos e foi exatamente para sair desse tipo de regime que tirámos a prisão perpétua, ou que não temos a possibilidade de prisão perpétua na nossa Constituição nos dias de hoje, porque no anterior regime as pessoas ficavam ad infinitum em tarrafais e coisas afins. Claro, é evidente, nós tivemos ditaduras. Quando os povos têm ditaduras, muito recentemente na história, ficam muito mais moderados quando saem da ditadura, como é evidente. Por exemplo, os povos de leste estão muito simpáticos com a extrema-direita, porque tiveram a extrema-esquerda, tiveram a União Soviética lá com a bota, eram ou do Pacto de Varsóvia, ou eram repúblicas socialistas soviéticas. Agora estão à extrema-direita, ou seja, não querem voltar atrás. Nós não queremos voltar atrás, não queremos ter uma medida de extrema-direita, prisão perpétua. Também é prisão perpétua extrema-esquerda, também é. Mas nós não tivemos extrema-esquerda, tivemos extrema-direita. E para o povo associa isso, obviamente, à extrema-direita. E bem, como é evidente, estou farto de existir, estou com umas luzes agora aqui. O meu telemóvel está aqui com umas luzes. Não sei porque é esquisito. Isto no escuro, mas enfim, não preciso nada disto. Bom, isto para dizer que eu tenho muitas dificuldades em acompanhar este raciocínio da prisão perpétua, como é evidente. Não acompanho, quer dizer, não acompanho de todo, porque não há nenhum penalista que o defenda. A Cristina Ferreira disse, mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz que não é uma pena demasiado severa, deu o exemplo da França, com o mulo descendente, isto, aquilo, aquilo outro, e o rapaz foi condenado à prisão perpétua. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tenta, obviamente, fazer o seu papel, não é? Agora, a questão que se coloca é que tem que se perceber a questão histórica. E a questão histórica do nosso país é que a prisão perpétua é associada diretamente ao regime de Salazar. Contra isso, batatas. Porquê é que eu sou contra a prisão perpétua? Não vejo os países com prisão perpétua a terem menor sucesso. Isso é extrema-direita pura. Extrema-direita pura, quer dizer, é aquela coisa de pedir às pessoas. Essa coisa, aliás, o professor Carlos Ferreira de Almeida, nas aulas de direita, já faleceu, o esposo da professora Helena, qualquer coisa, Maria Helena, não me lembro. Há uma que é a Helena Pereira de Mel, boa senhora, não me lembro. Helena Brito, acho que era a Helena Brito. Uma professora que eu não gostei muito, deu metodologia de investigação jurídica, com o professor José João Abrantes, dava aulas simultaneamente ao mestrado e ao doutoramento, aquilo era uma confusão primeira apanha, porque havia muitos alunos de mestrado, mas poucos alunos de doutoramento, e não gostei muito da senhora, sinceramente.
pode ser uma excelente jurista, mas como académica Nossa Senhora de Fátima. E então estou aqui a mexer no meu telemóvel, tenho sempre problemas com as baterias e com tudo o resto, com as luzes, enfim. E como estava a dizer, o que acontece é que eu não tenho nenhuma simpatia, estou aqui a mexer ainda no telemóvel, desculpa lá, por isso é que estou um bocado desconcentrado a falar. Eu não tenho nenhuma simpatia pela prisão perpétua, porque o esposo dessa senhora, Maria Brito, ele chegou-nos a dar um semináriozinho, o professor Carlos Ferreira de Almeida, que dizia que escrevia o doutoramento para o pai. Ele escreveu o doutoramento para o meu pai, porque eu gostei logo dele por causa disso. Temos homem, um bom filho, escreveu o doutoramento para o meu pai. E o pai não era académico, era advogado. De vez em quando perguntava, então como é que está a tua tese? Então, aquela velha guarda, advogados da velha guarda. Ele defendia que um dia nós não vamos querer ter pena privativa de liberdade, quer dizer, um dia a punição das pessoas vai ser, obviamente, outra coisa. Eu não concordo com os escandinavos, que é, obviamente, um bocadinho lirismo a mais, tratar os presidiários como se fosse um hotel de 5 estrelas, mas não há nenhum regime jurídico-penal no mundo que tenha penas muito severas, que é por ser as penas severas que aquilo funciona bem. Dirão, mas é pena de morte para o tráfico de droga nos países asiáticos, por isso é que é tão bom. Bem, eu todos os dias, que ando na noite nas discos em Bali, estão-me sempre a oferecer cocaína. Sempre a oferecer cocaína. Eu olho para eles e digo, queres ir para esse filho? Põe-se logo nas milhas. Põe-se logo nas milhas. Ou seja, fogem logo. Não é nem de perto nem de longe uma pena privativa de liberdade. Isso é justicialismo popular, isso é extrema-direita pura e dura, isso é mais esquerda também. Ou seja, a pena privativa de liberdade com um registro perpétuo é um erro clamoroso, mesmo que possa ser revisto ao final de 25 anos, como é a maior parte dos países europeus, e mesmo que possa haver liberdades condicionais, há penas perpétuas que não têm qualquer possibilidade de libertação. Raro, também é raro. Mas pronto, pôr a pessoa na cadeia toda a vida, mas vão matá-lo, não é? Quer dizer, por isso é que os advogados os defensores da prisão perpétua também muitas vezes defendem a pena de morte. Querem matar a pessoa devagarinho, querem matar a pessoa de repente. Se matar a pessoa de repente é pena de morte. A prisão perpétua é matar a pessoa devagarinho, não é? Se é em relação a mim, se é em relação à minha família, mas isso não é justiça jurídico-penal, pode ser justiça moral, mas não é justiça jurídico-penal. Ou seja, tenho algumas dificuldades em acompanhar essa questão. Não tenho dificuldades nenhumas, não acompanho. Gosto muito do Chega, gosto muito da Cristina Rodrigues, mas nem pensar nisso. Prisão perpétua em Portugal é uma estupidez de todo o caminho, de todo o tamanho. Nós abolimos a prisão perpétua em 1884, 2 anos antes do Código Penal ser instituído, 1886. Ou seja, nós abolimos a prisão perpétua ainda antes do Código Penal de Salazar. Foi um dos primeiros países a abolir a prisão perpétua, Portugal. Um dos primeiros. Não creio que tenha sido o primeiro, porque dizem muitas vezes que foi o primeiro, mas diz que pelo menos um dos primeiros fomos. Há quem diga que fomos os primeiros. As Wikipédias desta vida são sempre assim um bocadinho generosas, mas um dos primeiros fomos no mundo inteiro. E a Constituição proíbe expressamente a pena de morte e a prisão perpétua, como é evidente, não é? Se vamos alterar a Constituição para mexer nisso, e aliás a prisão perpétua em 1852 foi abolida a pena de morte, em 1884 foi abolida a prisão perpétua, e é uma estupidez. Em 1852 por crimes políticos, 1867, se não me falha a memória, por crimes comuns, e na Constituição de 1822 todas as sanções consideradas cruéis foram abolidas, ou seja, a prisão perpétua desde 1884 que não permite qualquer tipo de prisão perpétua.
1884, ainda antes do Código Penal de 1886 e obviamente muito antes do Código Penal de 1982, que é o que está em vigor. Ou seja, logo no artigo 1º da Constituição, diz que Portugal é uma república baseada na dignidade da pessoa humana, que deve ser respeitada e protegida. E o professor Figueiredo estava sempre a insistir nesta questão. O Código Penal baseia-se na dignidade da pessoa humana. A Constituição da República Portuguesa baseia-se na dignidade da pessoa humana. Ou seja, este princípio, tanto da Constituição como do Código Penal, e é logo o artigo 1º. O artigo 1º da Constituição é logo o que diz que a República é soberana e é baseada na dignidade da pessoa humana. E o artigo 1º do Código Penal é o princípio da legalidade criminal, com os tais princípios que eu já falei nos vídeos anteriores, da tipicidade, da princípio da proibição da analogia, a proibição da retroatividade da lei menos favorável. Ou seja, a retroatividade da lei menos favorável não pode ser mesmo a prisão perpétua, como é evidente. É tão anti-jurídico que eu até me fico maluco, como é que é possível? Enfim. E este princípio de elementar bom senso, de dignidade da pessoa humana, proíbe por completo a pena de morte, a prisão perpétua, a tortura, os maus tratos e as penas desumanas e a escravatura, os trabalhos forçados e por aí adiante. Proíbe completamente. Por isso é que nós somos a 23ª democracia na lista. Porque não temos nada disto. Enquanto que a minha amada Singapura tem, infelizmente. Não é? Essa é que é essa, quer dizer, a Alemanha, a França, isto e aquilo outro. Vamos outra vez à listinha que eu gosto tanto do Economist. Vou abrir aqui a minha página do Economist. Índice das democracias, estou sempre a ir a isto. No índice das democracias, nós estamos em 23º, já sei o lugar. Nós estamos em 23º, somos uma democracia plena. Mas a França, que a Cristina Rodrigues deu como exemplo da grande democracia, já não é uma democracia plena, já é uma democracia imperfeita. Justamente, um dos critérios é também a prisão perpétua, como é evidente. Um dos critérios porque está em 26º. Dir-me-ão, dos 23 países da lista, alguns têm prisão perpétua? Sim, alguns têm. Mas, do ponto de vista das instituições, tem uma robustez muito maior que a nossa, como é evidente. Inclusive a Espanha, que está em 21º, está acima de nós. Agora, dir-me-ão, é também um sinal dos tempos dizer-se às pessoas que não devem ir para a cadeia a vida toda. Porque a questão é esta. Há crimes bárbaros, estamos de acordo. Crimes sexuais, as psicopatias desta vida, isto e aquilo. Estamos de acordo. Estamos de acordo com isso tudo. A psicopatia, a sociopatia, o serial killer. Eu sou favorável, como já disse aqui muitas vezes, perdão, e também nas lives, que haver prisão perpétua, que eu sou absolutamente contra, mas para haver prisão perpétua, só pode ser para homicidas em massa. Seja um Ted Bundy desta vida, seja um Stalin desta vida, seja um Jack o Estripador desta vida. Ou seja, seja um psicopata, um sociopata ou um serial killer, se matar pelo menos mais que 3 pessoas, por padrão, dir-me-ão, o Cabo Costa, o homónimo do seu primeiro-ministro anterior, o Cabo Costa, lá de Santa Combadão, que era muito salazarista também, e matou as raparigas, parece que 3, não me falha a memória, ficaria na cadeia para toda a vida, ficaria. O estripador de Lisboa, se fosse apanhado, ficaria na cadeia para toda a vida, ficaria. Ou seja, mais de 3 pessoas mortas por padrão, ou seja, um assassino em série, seja de registro psicopático, seja de registro sociopático, e já tenho explicado aqui muitas vezes essas questões, não vou sempre estar a chover no molhado, as pessoas não veem os vídeos, querem ir para a bola à vontade. Eu sou favorável que efetivamente, nesses casos muito específicos,
mas mesmo muito específicos em não crimes sexuais, os crimes sexuais não podem ter molduras penais superiores aos crimes de sangue. Tem que haver a morte de uma pessoa, infelizmente. Tem que haver. Não pode ser só um crime sexual. Se é um crime sexual, bom, é metade da população em prisão perpétua, infelizmente. Eles são malucos, quer dizer, os crimes sexuais são os mais comuns de todos. Quer dizer, prende-se metade da população, que é o que a extrema-direita gosta, não é? Como é evidente, não é? Como é evidente, a gente sabe o que é que casa gasta, não é? Eles é que são os iluminados, eles é que podem ter os prazeres do Império Romano com tudo preso, assim também eu, inclusive comunas. A gente já sabe o que é que casa gasta, não é? Agora, onde eu quero chegar é que eu sou favorável que se a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a sociologia, como diz o seu conselheiro Lourenço Martins, estão de acordo com o Tribunal e com o Ministério Público de que aquele arguido efetivamente é um psicopata, um sociopata, um serial killer, um homicida repetitivo com um padrão muito específico, sim, esse infelizmente terá que ir para a cadeia toda a vida. Mas tem que ser uma prevenção especial, que eu detesto, o pessoal que tem toda a razão. A prevenção especial deixa o particular ilimitadamente à mercê do Estado, não é? Mas enfim. Problemas fundamentais do direito penal, página 136, ou 132, assim aqui é, 1986, a publicação do livro do professor Roxin. Os grandes dogmáticos sabem disto. O professor Roxin tem toda a razão. Sei isto de cor e salteado porque estou sempre a falar disto, né? Também não é difícil de decorar. Por isso, eu recomendo vivamente que os senhores vejam a prisão perpétua só num regime de excepcionalismo e prevenção especial. Eu perguntei ao professor Kahneberg, por acaso, neste lado do mundo, o que é que se faz aos psicopatas severos, de grande periculosidade e de grande morticínio, ou seja, sempre os prolíferos nos seus homicídios, mais de 3, mais uma vez. Os critérios não são meus, há várias organizações internacionais que têm estes critérios, outros têm outros, enfim, é discutível, como é evidente, não é? Mas acho até de bom senso esse tipo de quantitativos. Então, o professor Kahneberg depois diz que não são recuperáveis, não são tratáveis, porque também aumenta ali a patologia, é o que é, não é? Tem que ficar na cadeia toda a vida. Não ao hospital psiquiátrico, mas na cadeia toda a vida. A não ser que haja uma perturbação psiquiátrica, que é raro nestas três dinâmicas. Por isso, o Kaczynski está lá toda a vida, não é? O Ted Bundy foi executado. Creio que cadeia elétrica, já não me lembro. O Ted Bundy, posso ver aqui na inteligência. A minha Wikipédia não é Wikipédia, que eu tenho um telemóvel novinho em folha S25 Ultra. O Ted Bundy, por isso o telemóvel vai à inteligência artificial, não vai à Wikipédia, vai à inteligência artificial. O Ted Bundy foi cadeira elétrica, exatamente. As pessoas acham que executar uma pessoa por cadeira elétrica é civilizado. Está bem, sim senhor. Vítimas 20 confirmadas, 30 confessadas, suspeito de mais de 36 pessoas assassinadas. Tudo raparigas, infelizmente. E era um bonitão, carismático, isto e aquilo outro. Aos 42 anos foi executado por cadeia elétrica, quer dizer, mereceu. Não tenho dúvidas nenhumas que tenha merecido, porque era uma besta, mas acho que um Estado que mata os seus cidadãos, independentemente de qual a razão, não, podemos chamar muita coisa, mas democracia não é de certeza, não é? Mas a extrema-direita acha que sim. A extrema-direita acha muita coisa. A extrema-direita acha que se pode estragar a vida das pessoas no meio do deserto com 50 anos, quando tem um plano de carreira profissional para toda a vida, não é? Mas enfim, já falámos disso muitas vezes. Por isso, onde eu quero chegar é que eu sou absolutamente contra, a não ser nestes casos muito extremos, e pronto, é isso. A prisão perpétua, estou disposto a falar sobre o assunto. Mas não vejo um país como Portugal. Nós temos tão pouca tradição de psicopatia, temos tão pouca tradição de sociopatia, temos tão pouca tradição de serial killers, são tão pouquinhos. O Cabo Costa, o violador, peço desculpa, o estripador de Lisboa, que não foi apanhado, aliás, há um ou outro gato pingado muito raramente,
E as pessoas querem legislar para casos muito excepcionais. Os americanos até percebem aquilo, é lá às pasadas. Agora, em Portugal, somos um país de brandos costumes, não estou a ver. Mas enfim, as pessoas é que sabem na vossa vida, as pessoas é que vivem. E eu só vivo aí se o André Ventura for para o governo como tal. Não me parece execuível por enquanto. É a vida. Vamos para a matéria, se me permitirem. Epá, não vou fazer um vídeo de meia hora, não me apetece, ainda agora acabei de falar disto. Se faço um vídeo de meia hora, acaba já, quer dizer, por isso não me apetece fazer um vídeo de meia hora, vou fazer um vídeo mais longo, vou falar de matéria. A não sei que a bateria acabe ou isso se desligue, porque eu tenho aqui tudo bloqueado por causa da luz, não percebo porque é que está esta luz maluca aqui hoje. Por isso, tínhamos ficado nas atas do Código Penal, como sabem. É uma das partes que eu mais gosto de falar da minha tese de doutoramento em Direito Penal, porque não só permite eu falar destes assuntos com os senhores, como os senhores, como permite aos senhores perceberem o Código Penal. Que agora eu vou-vos começar a analisar o Código Penal na sua sexta edição atualizada de abril de 2024. Vamos analisar o Código Penal artigo a artigo, nota a nota. As notas de rodapé do professor Pinto Albuquerque são 25 teses de doutoramento e os senhores vão ver a obra de arte que está ali, e se alguma vez os senhores, depois de perceberem o Código Penal, tintim por tintim, vão achar que falta da prisão perpétua. Os senhores falam disso porque não conhecem o Código Penal. Desculpe, Cristina Rodrigues, mas não conhece o Código Penal. Não conhece. Nem o André Ventura, por mais que me custe dizer, parece conhecer o Código Penal quando diz essas coisas. Eu acho que o André Ventura diz essas coisas porque é a família política dele e tal, que defende estes valores e tal. Eu, sinceramente, um católico que acredita em Deus, a tua punição divina não é suficiente para quem acredita em Deus. Porque é que é preciso uma punição ad infinitum na terra se vai ter uma punição ad infinitum no céu, neste caso no inferno? André Ventura, pá, eu gosto tanto de si, mas ó caro amigo, o amigo é católico, Deus Nosso Senhor castiga, não castiga? Então, se temor e tremor, não é? Crime e castigo de Dostoiévski, temor e tremor de Kierkegaard e crime e castigo de Dostoiévski. Então, se há crime, há castigo divino, ou não há? Porque é que é preciso punir a pessoa ad infinitum na terra, se vai ser punido ad infinitum no inferno, supostamente, porque Lucifer, o diabo, Belzebu, Mefistófeles vai punir. Amiga André Ventura, vocês pensam que é o católico, não sou eu. Eu sou agnóstico. Por isso, acho que para um partido que se revê na Igreja Católica no dia do juízo final, então, não basta a punição divina, então são católicos. Porquê? Então, não estou a perceber. Então, se há punição para além da morte, já estou como ao Freud para além do prazer, não é? Para além da morte, porque é que é preciso punir os homens desta maneira na existência terrena? Então, se há punição divina, desculpem lá a ironia, mas tinha que sair. Já estou um bocadinho farto de vem a igreja, então, mas a igreja, então, afinal, enfim, não é? Vamos, não vou continuar porque senão começo. Enfim, ficámos no acórdão do senhor conselheiro Noel Pinto, que o homem dos caracóis, lembram-se, matou o outro, era doente mental, supostamente semi-imputável, mas foi condenado por homicídio qualificado a 18 anos de prisão, porque matou com uma pedra o outro, porque o outro era o dono do terreno, ele estava a apanhar os caracóis, e por apanhar caracóis mata-se uma pessoa. 18 anos de prisão, toma lá que já almoçaste. Apesar de ser semi-imputável, artigo 20, número 2 do Código Penal, mas tinha consciência do ilícito, tinha autodeterminação, foi buscar outra pedra para o matar, mostrou frieza unânime, qualificou o homicídio, 132 do Código Penal. Trinho para para. Foi o vídeo de há bocado. Continuando. No que concerne... Oi, caiu-me aqui a garrafa de água. Espero que isto não se tenha partido. Eu tenho sempre um azar com as garrafas. No que concerne
a este entendimento, subscrevendo as palavras de Eduardo Correia, o professor Eduardo Correia, que, como sabem, elaborou de pai. Estou aqui muito preocupado com o meu telemóvel, está sempre aqui com umas cores. É que eu tenho medo que a cor seja ela ficar meio maluco com a bateria. E depois se desliga e eu estou a falar aqui para o boneco. Deixa cá ver, que eu prefiro estar a vê-lo do que outra coisa. Fica aqui. Acho que estas cores também têm a ver com a bateria. No que concerne este entendimento, subscrevemos as palavras de Eduardo Correia, o pai do Código Penal, no projeto, na 35ª sessão das sessões da Comissão Revisora do Código Penal. Diz o seguinte, de possibilidade de Correia o seguinte: o delinquente é inimputável pela personalidade, mas imputável ainda pelo facto. Pois, com certeza. Ou seja, os senhores até podem ser inimputáveis ao infinito pela vossa personalidade, podem ter doenças psicóticas severas, podem ser verdadeiramente inimputáveis no artigo 20, número 2, mas no artigo 20, número 1, número 3 ou número 4, mas são imputáveis ainda pelo facto. O facto que não é qualificado como crime se forem inimputáveis. Aí ter sido alterado, como diz o professor Figueiredo Dias, eu disse-vos isso no outro vídeo, foi alterado, a lei foi alterada para substituir facto, crime por facto, para se evitar estas, ambiguidades. Ou seja, porque o disposto nos artigos, estou a ler outra vez para os senhores se lembrarem, os dispostos nos artigos 17 e 18 não se aplicam quando o agente provoca por ele próprio anomalia psíquica na intenção de cometer o crime, ou seja, quando estão embriagados ou com substâncias ilícitas do ponto de vista psicotrópico, não é? E aqui diz, o disposto nos artigos 17 e 18, ou seja, 20 número 1 e 20 número 2 do Código Penal atual, não se aplica, 17 e 18 no projeto, não se aplica quando o agente provoca ele próprio a anomalia psíquica na intenção de cometer o crime. E realmente o projeto era um bocado ousado já a qualificar crime quando ainda não era só o facto, não é? Podia ser crime ou não. No atual artigo 20, número 4 do Código Penal, está tipificado, e estamos a falar nos termos da inimputabilidade. A imputabilidade não é excluída quando a anomalia psíquica tiver sido provocada pelo agente com a intenção de praticar o facto. O professor Figueiredo Dias diz, neste contexto, Figueiredo Dias refere o artigo 2º do projeto, quem acha sem culpa não é punível, a medida da pena depende essencialmente da culpa do agente pelo seu fato e pela sua personalidade criminalmente perigosa, ok? É sempre a personalidade do arguido, do agente, e o que é que ele fez? O facto pode ser qualificado como crime ou não. Se não é qualificado como crime, ficamos pelo facto. Facto típico, ilícito, culposo e punível. O facto, primeiro é típico, depois é ilícito, depois é culposo e depois é punível. Se o facto tornar-se culposo e punível, é crime. Se não é culposo e punível, não é crime. É um facto. É uma pessoa inimputável que vai ter uma medida de segurança e vai ser internado num hospital psiquiátrico. Ou seja, cometeu um crime, não cometeu um facto, que está tipificado na lei. E é um ilícito na lei. Mas não é culposo e punível. Como não é culposo, não tem culpa. E como está aqui escrito muito bem pelo professor Figueiredo Dias, quem age sem culpa não é punível. Mas o professor Figueiredo Dias, brilhantemente como sempre, o artigo 2 do projeto, quem age sem culpa não é punível. Este artigo foi eliminado em revisões posteriores, ou seja, era demasiado taxativo, mas é assim que a lei funciona. Não são puníveis verdadeiramente no sentido do termo da pena privativa de liberdade, mas são punidos num hospital psiquiátrico, sim senhor. É isto que o professor Figueiredo está aqui a dizer, como é evidente, não é? E então ele diz
Se este artigo foi eliminado em revisões posteriores, pelo que se diria que igualmente eliminado deveria ter sido o disposto no artigo 20, número 2, que dá a tal semi-imputabilidade e imputabilidade diminuída se a pessoa efetivamente é culpado, é imputável, mas também é inimputável ao mesmo tempo, como diz o conselheiro José Osório. Então, mas afinal estamos aonde? Como é que podemos considerar alguém inimputável quando ainda verdadeiramente é imputável? Foi o que aconteceu com o senhor dos caracóis. É considerado inimputável, ou semi-imputável, imputável diminuído, o artigo 20, número 2. Mas ainda é imputável. Então é inimputável ou imputável? É semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída? O artigo 20, número 2 é muito pantanoso. E realmente o professor Figueiredo Dias, com muita razão, igualmente eliminado, deveria ter sido o disposto no artigo 20, número 2, ou seja, a tal semi-imputabilidade e imputabilidade diminuída. Ou seja, é quase imputável. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Entendem? É metade. É mais ou menos inimputável. É mais ou menos imputável. Passa 10 anos no hospital psiquiátrico, passa 10 anos na prisão. Epá, não faz sentido nenhum, não é? Se ele persistiu, como diz o professor Figueiredo Dias, porém, é porque o legislador considerou que o pensamento nele contido ainda pode ser válida e eficazmente interpretado em termos não ligados à culpa na formação da personalidade, ou seja, não no sentido da imputabilidade do artigo 20, número 2 do CUR, mas no sentido normativo da culpa, ou seja, no sentido da doutrina. Não é bem ver o que é que a personalidade da pessoa é o que é que a doutrina diz acerca da personalidade da pessoa é. E obviamente aqui tem a ver com as áreas clínicas, ou seja, sentido normativo da culpa. O juiz é que vai decidir em coadjuvância da intercolegialidade das perícias, como é evidente. E o senhor juiz conselheiro Leite Martins elegeu 4 áreas muito específicas que eu concordo: psicologia, psicanálise, psiquiatria e sociologia. Porquê? Biopsicossocial. O arguido, o agente neste caso, tem que ser avaliado nas dimensões, a sua dimensão biológica, caracterológica, se quiserem, o registro mais médico, psicológico, sociológico e de certa forma até antropológico, que é o que a sociologia também dá um bocadinho quando se diz sociológico, ou seja, não é só o lado da sociedade a analisar o arguido, mas também como é que ele está inserido naquela cultura específica. Por exemplo, para os imigrantes que estão sempre a arrasar, é importante perceber o que é que um sociólogo diz das dinâmicas culturais. Não é um psicanalista que vai falar disso, nem um psiquiatra, nem um psicólogo, isso vos garanto, é um sociólogo. Podia-se colocar a antropologia também como área elegível para a perícia intercolegial, como o Sr. Conselheiro Lourenço Martins disse no artigo, no Código Superior Penal de Justiça. Os seus juízes conselheiros assim não o entendem. Eu por acaso perguntei várias vezes, porque eu gosto muito de antropologia, como sabem, apesar das malárias. A maior parte dos juízes dizem, pois, são demasiado relativistas. O problema da antropologia é como é um relativismo cultural e ético muito grande. Eles estudam as culturas dos outros povos e estão constantemente a dizer que a cultura dos outros povos é mais legítima, é completamente legítima e mais legítima muitas vezes que as culturas dos colonizadores ou dos povos dominantes, devido à questão militar ou à questão colonial, essas coisas. E os juízes de direito são conservadores normalmente, ficam muito irritados com essa conversa que uma cultura tribal tem aquele costume X de clitóris ou alguma coisa desse género, e isso é uma prática cultural legítima, como os antropólogos costumam dizer. Os juízes de direito ficam muito irritados com a muito grande, a muito extensa, a incomensurável flexibilidade moral dos antropólogos. Não, eles param na sociologia, tentam avaliar a mente da pessoa, tanto no lado consciente da psicologia como no lado inconsciente da psicanálise, a psiquiatria, o lado médico da pessoa, do ponto de vista mental, mas também biológico puro, as tais psicoses endógenas e exógenas, não é? Com origem física comprovada ou presumida, não é? A terminologia do professor Schneider. Se os senhores não veem os vídeos todos, perdem o fio à meada e não percebem os contextos, fazem como aos maluquinhos de corte e costura, não percebem que o que eu disse, aqui dou uns toques, já disse noutros vídeos com muito maior pormenor. Não sejam como aos maluquinhos que depois pedem o fio à meada. O homem disse isto. Não, o homem disse isto num contexto, e este contexto, principalmente aqui desta raciocínio
das perícias interdisciplinares, da colegialidade das perícias, da sede de julgamento, da avaliação da interpretabilidade, é o que eu mais percebo, e isto vou-vos dar 50 vídeos disto, porque isto é a parte mais complexa no direito penal, na minha perspectiva, e é que eu mais me dediquei toda a vida. Por isso, vocês têm que ver os vídeos em continuidade, porque senão, o homem disse isto. Não, o homem não disse isto. O homem disse isto neste vídeo. Em 10 anteriores, já deu o contexto quase todo. Aqui, estou a tirar uma ou outra frasezinha, como aos maluquinhos, o homem disse isto. Não, o homem não disse isto. O homem disse isto num contexto muito específico. Mas eu não me posso esquecer, eu esqueço mais vezes nas redes sociais que é uma camada de analfabetos e doentes mentais, que eu estou muitas vezes a falar destes senhores e estes senhores são os senhores. Mas pronto, faz-te conta que eu não percebo isso. Por isso, voltando à questão, é na questão normativa da culpa sempre que o professor Figueiredo Dias se coloca. A Liberdade de Culpa e Direito Penal era o livro que há pouco vos falei, agora é que me lembrei. Bem, disse o título bem, só que numa ordem diferente. Por isso, o professor Eduardo Correia, em consonância com o professor Figueiredo Dias, um foi mestre do outro, é Platão e Aristóteles, estes dois. O delinquente é ainda imputável pela personalidade, mas imputável ainda pelo facto. Aqui, ainda facto, não crime. Atas do Código Penal Eduardo Correia, atas das sessões da Comissão Revisora do Código Penal, parte geral, volume 1, 12 de maio de 64, página 266. 3 anos depois de começar a Guerra Colonial, estava aqui o professor Eduardo Correia no escrito de Procós com este pessoal. Isto é que era homem. Com efeito, voltando à questão, se a opção pelo uso de um conceito normativo com elevado grau de indeterminação, ou seja, o conceito aberto da anomalia psíquica e não o conceito mais, ou seja, aberto, indeterminado, não densificado, ao contrário de uma maior densificação, de uma maior concretude, de uma maior clareza da perturbação mental, no caso do Código Penal alemão, no parágrafo 20, ou de enfermidade no artigo 88 do Código Penal italiano, ou no vício parcial de mente do artigo 88 do Código Penal italiano é enfermidade, 89 do Código Penal italiano é vício parcial de mente. Aqui estou a acrescentar, com efeito, voltando à questão, se a opção pelo uso de um conceito normativo com elevado grau de indeterminação teve a vantagem de assegurar a abertura do ordenamento jurídico penal, do ordenamento jurídico penal português à assimilação, quer dos conteúdos procedentes de outras áreas científicas. O Sr. Conselheiro Lourenço Martins elege 4: psicologia, psicanálise, psiquiatria e sociologia. Não elege mais nenhuma. Quer do resultado da antropologia, pelas razões que já vos disse. Eu tenho pena, por acaso até gostava que os antropólogos fossem elegíveis, mas quem decide são os juízes conselheiros. Não, quem decide são os juízes, mas os juízes conselheiros no Supremo Tribunal de Justiça fixam a jurisprudência obrigatória e os de primeira instância têm que comer e calar. Quer do resultado do processo de evolução e revisão crítica a que estas se encontram permanentemente sujeitas, ou seja, as áreas científicas, porque está sempre a ser evoluído. Foi uma das coisas que mais me irritou nas lives com a extrema-direita. A psicanálise atual não tem nada a ver com o Sigmund Freud, nem com o Lacan, nem com o registro francês. Como é que se fala de psicanálise comigo sem se conhecer a Melanie Klein e a escola de relação do objeto, que são os últimos 50 anos de psicanálise clínica? Isso aqui é psicanálise. O Lacan não faz parte do establishment, sequer. Foi expulso. E criou a associação dele e tal, e como a psicanálise é muito refratária aos governos, não precisa cá de pepeluchos, regulamenta-se a si própria, tutela-se a si própria. Obviamente que o Lacan fez o que quis, não é? Mas a psicanálise não tem a ver com o Lacan. Eu gosto do Lacan do ponto de vista teórico, do ponto de vista clínico, Nossa Senhora de Fátima. Agora, disputar os psicanalistas quando não conhecem os autores principais, não, é que não é um ou dois, são centenas. Não é só o Fairbairn, o Band, o Bian, o Winnicott, a Melanie Klein, tem alguns 500 a mais depois desse pessoal todo, tanto da América como da Inglaterra. Este pessoal tem aquele registro francófono, é muito filosofia analítica, mas depois a cultura deles é toda francófona. Os franceses têm uma dor de corno, até mais não da psicanálise anglo-americana, que é a que domina. As pessoas vão à casa de Freud em Viena, da Áustria. A escola de objeto está lá, fortemente representada nos livros que eles vendem. E, obviamente, as obras completas do Freud, não é?
mas não é o tio Lacan, é a tia Melanie Klein e a escola de objeto. Continuando, quer do resultado do processo de evolução e revisão crítica que estas áreas se encontram permanentemente sujeitas, ou seja, a psicanálise nos dias de hoje não é Freud, é a escola de objeto, gostamos muito dele, mas não é Freud. A circunstância do conceito de anomalia psíquica, o assistente da professora Teresa Beleza, na altura, dava-nos as aulas práticas no direito penal e ele estava a acabar o doutoramento e ficou azul quando percebeu que eu ia no terceiro. Ficou, isso é que é a cabeça. Eu só estou a fazer estou só a acabar o meu. Já era professor há muitos anos, não era doutorado, mas era professor há muitos anos. E aquele merecia o título, como é evidente, porque, obviamente, que ser professor há tantos anos, Costa Pinto, um grande abraço para ser professor. Era assistente da professora Teresa Beleza, há muitos anos, professor Costa Pinto, Frederico Costa Pinto, Fred, como ele chamava a professora Teresa Beleza. E então o professor, brilhante, era do Max Planck, tal como eu, cruzei-me várias vezes com ele no Max Planck, na Alemanha, e ele está por aqui, para você ainda sempre deste dizer-me quando me via. Eu disse, claro, professor. Então como é que está? Tudo bem, só está tudo bem, cá estamos, a vida é dura. E até não estudámos juntos, mas cruzámos várias vezes no Max Planck, em Friburgo, que foi criado pelo professor Echec, articulado de Direito Penal e Criminologia. Mas nós não percebemos nada disto. Nós andamos a estudar isto durante anos e anos, e meio eliminados, dando nas redes sociais maluquinhos, como nas lives. Não, está tudo errado. E não, é tudo mentira. Pronto, está bem, sim senhor. Eu devia ter feito como o Bolsonaro desde o dia número 1. Então não responda, não responda, eu não sou psiquiatra. Quando a falar do Ciro Gomes. Que tanto maluquinhos como pessoal nas lives, nos dias de hoje não, hoje em dia já está pessoal muito mais suave. Era com cada coisa e às vezes ficávamos, o que é que eu estou aqui a fazer? Como continuo a dizer isto aqui nas redes sociais, não é? Porque os senhores vivem num mundo que eu não vivo, entende? Eu vivo aqui nesta bolha académica, que é um espetáculo, que é gente muito interessante. Os senhores não têm interesse absolutamente nenhum. Peço imensa desculpa por dizer isto, mas não tem. A maior parte do pessoal que me cruza nas redes sociais não tem interesse absolutamente nenhum. Há um ou outro porreiro, e que graças a Deus vou às minhas lives, mas a esmagadora maioria do pessoal não vale nada, não tem interesse nenhum, não sabem nada, são uns dogmáticos, são uns fachos, são uns comunas sem travões. Os comunas não é como outro, agora os comunas sem travões, da Bloco de Esquerda, que é Jesus. E, gente, fanáticos, completamente. Não tem. O professor Eduardo Correia, homem do regime, tinha muito mais abertura do que os senhores. Mas, enfim. Porque toda a gente diz que o professor Figueiredo Dias é que é o pai do Código Penal, o professor Figueiredo Dias não aceita. Não, o pai do Código Penal é o professor Eduardo Correia. Foi. Só que quem formalizou o Código Penal todo em 82 foi o professor Figueiredo Dias. Quem deu a doutrina toda foi o professor Figueiredo Dias, porque não é só o Código Penal, pois é a doutrina que os juízes citam nos julgamentos, nos acórdãos. Quando o julgamento acaba, o acórdão é formulado e redigido. Quem é que é citado? Figueiredo Dias a 100%, não é o professor Eduardo Correia. Ou seja, o pai do Código Penal e da doutrina penal portuguesa é o professor Figueiredo Dias, assistente de Eduardo Correia. E, aliás, o professor Figueiredo Dias uma vez contou-nos uma história numa conferência em que falou do aborto numa aula, o professor Eduardo Correia puxou-lhe as orelhas. O que é que você está a fazer? Está maluco ou quê? Não posso falar disso na aula. Não se podia falar do aborto no tempo de Salazar, nas aulas de Direito Penal e Processo Penal. O professor Figueiredo Dias começou a dar aulas de Processo Penal. Não levou um puxão de orelhas literal, não é? Mas o professor Eduardo Correia disse, está maluco, ok, o Salazar, conservador até à medula, esta é pura e dura, hein? Não sei para as meninas, mas isso é outra conversa. Mas eu até eu compreendo. Bom, continuando, para começar a concluir, porque senão o vídeo fica mesmo muito longo, vou ver aqui na luz, bem, a bateria deve estar a aguentar. A circunstância do conceito de anomalia psíquica não ter qualquer correspondência conceptual ou terminológica no discurso da psiquiatria, da psicologia ou da psicanálise, a expressão anomalia psíquica não corresponde a qualquer conceito técnico preciso utilizado em psicopatologia,
Curado Neves, a problemática da culpa nos crimes passionais, 2008, página 169. Eu falei muito com o professor Curado Neves sobre isto, ele também pertencia ao grupo. Como sabem, foi a minha tese de doutoramento, foi a tese de doutoramento que usei como croquis para fazer a minha, e apresentei ela num seminário. Problemática da culpa nos crimes passionais, 2008, é talvez a tese mais próxima da minha, que trabalha muito bem o homicídio qualificado, a inimputabilidade e por aí adiante. E o professor Curado Neves realmente dizia que é um problema, mas é também uma solução, porque escolheu-se este termo, brilhante, o professor Eduardo Correia, para não ter nenhuma filiação científica, numa corrente epistemológica. Não é um conceito da psiquiatria, não é um conceito da psicanálise, é um conceito do direito. Faz todo sentido, não é? Mas não é um conceito técnico usado em psicopatologia, porque não é um conceito médico, nem clínico, nem psicológico, nem psicanalítico, nem psiquiátrico, e muito menos sociológico. É um conceito jurídico penal. E quem manda é a lei, não é os peritos. Não são os peritos que vão dizer ao juiz o que é que ele deve fazer. Os peritos avaliam, seja do ponto de vista mais médico, mais clínico, mais sociológico, mais antropológico, mais filosófico, mais psiquiátrico, mais psicanalítico, mais o não sei das quantas. O ideal é ter várias dinâmicas feitas, do ponto de vista documental, para a intercolegialidade pericial ser efetuada pelo próprio juiz, e depois o juiz decide. Tem 3 ou 4 hipóteses. Uma única perícia é perigosíssima. Especialmente a perícia feita pelo psiquiatra, a perícia médico-legal, a perícia psiquiátrica pura, que é feita em Portugal pelo Instituto de Medicina Legal, sob o mando do juiz direto. O Ministério Público fica a ferver com essa perícia normalmente, porque normalmente não lhes é favorável, como é evidente. Isso é que é o direito, são os checks and balances. Até no registro pericial nestas áreas, que, como sabem, como o professor Curado Neves acabou de dizer, não tem qualquer correspondência com a lei em si, até nas palavras. As palavras não são minhas, são do professor Curado Neves. Conduziu inevitavelmente à abertura de uma outra linha problemática, não menos complexa, o que eu agora acabei mesmo de dizer, a saber, o difícil relacionamento entre a ciência forense e a aplicação da justiça penal por parte dos tribunais. Claro, ou seja, quem é que o juiz vai perguntar acerca disto? Não é? A questão das perícias é das coisas mais complicadas nas legislações todas. Por isso é que há tanta informalidade, porque os procuradores têm que se informar com os craques. Há muito trabalho de casa que não tem qualquer documentação. Os procuradores seguram-se muito, o juiz menos, mas os procuradores e a defesa também. Na América, obviamente que sim, mas a América é um caso à parte. Mas a maior parte do mundo das relações, inclusive a portuguesa e a inglesa, que são as que eu conheço melhor, os procuradores têm muito cuidado em pedir perícias, aconselham-se muito com os craques antes de pedir perícias, porque a perícia, quando é pedida pelo tribunal, ui Jesus, tem um peso tremendo, e todas as outras perícias pedidas, se consubstanciam a que foi pedida pelo tribunal, pronto, estão tramados. Por isso é que eles têm muita conversa informal com os craques para se segurarem, para saberem, mas vale a pena pedir a perícia aqui, não vale a pena pedir a perícia aqui, se uma perícia é efetuada, o que é que poderá ser elaborado neste contexto. Eles pedem muito conselho informal aos craques, porque têm um medo que se pelam de uma perícia pedida por eles consubstanciar a perícia pedida pelo tribunal, que é pelo seu juiz. Têm um medo que se pelam, porque perdem o caso, logo, entendem? Dir-me, mas estão a tentar sabotar o sistema de justiça. Não estão a tentar sabotar nada, estão a tentar perceber o que é que pode vir ali, não é? Estão a tentar defender-se, dir-me, mas não estão a cometer nenhum ilícito. Os procuradores vão cometer ilícitos, são malucos, não. Ou seja, os procuradores têm prova documental de que aquele arguido é isto e aquilo outro, querem pô-lo na cadeia, não num hospital psiquiátrico, têm um medo que se... ou liberdade, raríssimo, quando é homicídio qualificado. Os procuradores estão sempre muito preocupados em homicídio qualificado, sempre. Não é como o outro, o dos caracóis, não é? O homem matou uma pessoa por causa de caracóis. Eles estavam muito preocupados, como é evidente, não sei, não acompanhei o caso, mas calculo que sim, foi nos anos idos, não é? Mas
Quer dizer, eles estavam muito preocupados com a fosse liberdade, o que era quase impossível, mas enfim, o John Hinckley quase que foi em liberdade, né? Tentou assassinar o Reagan com a história da Jodie Foster, queria impressionar a Jodie Foster, por isso é que a legislação foi alterada na altura, o Insanity Defense Reform Act, porque foi um caminho treinado, tentou matar um presidente tão querido, coitadinho é maluquinho, vai em liberdade, não é bem assim, mas o povo pensou assim, não é? Os procuradores estão sempre muito preocupados em caso de homicídio qualificado, se há patologia mental severa, se o relatório do tribunal diz que sim, se o relatório do perito diz que sim, do Ministério Público, se o relatório do perito da defesa diz que sim, o Ministério Público está tramado. Por isso é que eles falam tanto com os craques por fora, para se segurarem. Há muito trabalho informal de pessoas como eu. Muito mais que o trabalho formal. Muito mais. Porque, como já sabem, há muitas limitações de pessoas como eu de fazer trabalho formal, de assinar as perícias e legislações várias. Não temos competências nem qualificações para isso. É impossível os senhores terem uma carreira internacional, irem para vários países. Apesar da minha empresa estar em 11 países, eu tinha uma margem de manobra boa. É impossível ter credenciação para estar em 11 países, como eu já vos disse nos outros vídeos. É impossível. Ninguém tem credenciação para isso. Ou seja, os senhores coadjuvam e muito, do ponto de vista informal, o que eles precisam de saber. E depois, do ponto de vista formal, alguém vai fazer e alguém vai assinar. Em legislações específicas que não é a vossa, onde os senhores verdadeiramente fizeram isso toda a vida, é a única coisa que podem fazer, o que ajuda muito os procuradores. Muitíssimo, eles ficam nas batatinhas com os senhores. Quando assinam as perícias na vossa legislação em que fizeram a vossa carreira, se não saírem de lá nunca, têm que ter cuidado, porque depois, isso foi-me dito uma vez em Inglaterra, o seu doutor nunca fez, e foi, por acaso foi, era verdade, o advogado foi esperto, o seu doutor nunca efetuou uma perícia em que declarasse o arguido imputável. Foi-me dito, isso foi-me dito. E eu, em Inglaterra, e eu engasguei-me um bocadinho assim, pois, é verdade, não se proporcionou. Mas realmente eu já tinha um histórico em Inglaterra de que, nunca fiz uma perícia que tivesse declarado imputável um arguido. Tem que ter cuidado, se estão numa legislação muito específica e tem um histórico sempre trabalhar com o Ministério Público, como é o meu caso, especialmente em Inglaterra, que foi onde eu, obviamente, fui o astro dos astros, sempre do ponto de vista formal, nunca informal, pois ficam queimados um bocadinho. O advogado foi esperto, foi ver o meu histórico todo e disse, não, o seu doutor nunca declarou ninguém inimputável, só imputável. Foi. E aí, depois também, são mais papistas que o Papa, ou seja, os senhores têm que ter cuidado se depois não são neutros. Se eu próprio não sou neutro, eu acho que sou, vou ser sincero, mas que eu tenho uma tendência para olhar para a imputabilidade de forma muito mais linear, isso tenho. Digo-me, tenho uma mente de procurador, tenho uma mente de procurador, como o juiz Carlos Alexandre também tinha uma mente de procurador e era juiz. É a vida. Quando não assinam as perícias, quando só fazem trabalho informal de fazer trabalho de casa para os procuradores, para eles segurarem, têm que ter muito cuidado com o que lhes dizem. Não podem induzir os homens em erro, não podem. Tem que dizer, isto parece isto e aquilo outro, mas quem fizer a perícia é que vai decidir, porque é sempre quem faz a perícia que vai decidir. E se é um psiquiatra tem um peso imenso, entende? Os psiquiatras têm um peso imenso nos tribunais. Eu até hoje estou estupefacto como é que o psicólogo com formação psicanalítica, verdade seja dita, conseguiu inverter os relatórios dos psiquiatras do Bellevue no julgamento do Renato Seabra. E acho que eram 20 psiquiatras, eu estou a falar de mais, não sei, estou a falar de mais do que vi nas notícias. Eram 20 psiquiatras de Bellevue que tinham declarado que o Renato Seabra era inimputável e o psicólogo clínico, parece com formação psicanalítica, pelo menos foi como foi dito, psicólogo clínico e psicanalista, tinha as duas, coisa que os juízes gostam muito, quando os senhores têm duas ou três em consonância. O ideal era serem psicólogos clínicos, psicanalistas, psiquiatras e sociólogos, tudo ao mesmo tempo. Isso é que era o ideal. Era o perito uma hora. O juiz ficou persuadido pela perícia deste doutor
em sede de julgamento, não pelas avaliações, pelos relatórios médicos, dos médicos psiquiatras de Bellevue. Interessante, mas o psiquiatra costuma ter um peso imenso, porque é médico, quer dizer, e tem o registro mais quantitativo da medicina psiquiátrica. A psicologia clínica e a psicanálise são muito mais descritivas. Nos dias de hoje a psicologia clínica é muito mais falsificável, como sabem. Mas é muito patenoso, é um tema muito patenoso. Eu e o professor Corrado Neves falávamos muito disto, e ele dizia, pois você é psicanalista, vai sempre pôr inconsciente. Eu, claro. Ele também não gostava muito, porque ele sabia que o inconsciente é que infelizmente é a casa do crime, não é? Para concluirmos, acho que fui claro, não sei se fui claro ou não, eu também não gosto de revelar muita coisa para os senhores também não perceberem, não terem uma má imagem dos procuradores, porque os procuradores são as pessoas mais íntegras que conhecia à face da terra e recorrem a toda a gente que conhecem para se segurarem. Muitas vezes não há documentação disso, nem prova documental ou testemunhal disso, porque eles não podem fazer isso no tribunal. No tribunal eles só avançam quando têm a certeza absoluta. Os procuradores são, pelo menos em Inglaterra eram assim, e na maior parte do mundo são assim. Nas relações que eu me movo e nas relações, movi e que conheço melhor. A portuguesa e a inglesa são parecidas nesse aspecto, apesar de ordenamentos jurídicos ligeiramente distintos. Penso que fui claro. Se não fui claro, perguntem-me, porque isto é muito pantanoso e realmente os coitados dos procuradores tentam sempre segurar-se o máximo possível para evitar que um bandido do Piorio que matou uma pessoa por causa de caracóis vá em liberdade ou vá para um hospital psiquiátrico e matar os outros pacientes psiquiátricos, coitados, porque estes assassinos a sério são para o hospital psiquiátrico e matam os colegas. Não é? E para concluirmos, debruçamos-nos com especial incidência em relação às perturbações da personalidade, porquanto estas estão no cerne do atual debate jurisprudencial no que concerne justamente à inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. Ilustramos que, curiosamente, os países com as mais consolidadas orientações jurisprudenciais, pelas razões óbvias do seu ordenamento jurídico, como são os Estados Unidos da América e o Reino Unido, estão num impasse em relação a esta dinâmica, enquanto que a jurisprudência italiana chegou a uma solução que nos parece notável. Qual foi a solução? Fica para amanhã. Absolutamente inovadora, numa temática tão delicada e complexa como a que reveste a inimputabilidade. Amanhã falamos da jurisprudência italiana. O vídeo foi longo, espero que tenha sido claro. Este tem sido o trabalho da minha vida toda e acho que percebo um bocadinho do assunto. Agora, formalismos e informalismos de iure e de facto. Bem-vindo ao direito penal, bem-vindo ao mundo da perícia intercolegial, bem-vindo ao mundo da ciência forense em articulação com a justiça penal em diferentes legislações, legislação romano-germânica ou common law. Eu percebo mais disto num dedo que os senhores no corpo todo. Atrevam-se a gozar comigo. É aí que eu quero chegar, ou seja, os senhores têm que perceber que não podem brincar com estas coisas. Estamos a falar de assassinos, estamos a falar de pessoas muito perturbadas, não gozem com isso, está bem? São pessoas que, se há uma decisão do seu juiz mal informada, se um procurador não está seguro, com conselhos vários e com trabalho de casa vário, antes de avançar para uma perícia ou para uma coisa documental mais concreta num tribunal, pode-se fazer uma injustiça tremenda e meter-se uma pessoa na cadeia que é inocente ou qualquer coisa desse género. Por isso, não gozem com coisas sérias, está bem? Se fizerem favor. Muito obrigado.